Ok, estamos ao vivo. Ok. Muito bem. Bom, então, Entrar. vamos começar a falar um pouquinho sobre, né, o trabalho da vereança aqui em Jundiaí, né? Hoje, a Câmara de Vereadores tem aí 19 vereadores e, bom, muita gente reclama do serviço dessa gente, né? Tem aí uma série de probleminhas aí que as pessoas muitas vezes comentam, falam, e a própria cidade a gente vê que existe aí uma deficiência em torno do serviço, né? O Partido Novo vem com uma ideia nova, né, Vânia? O que você acha? O Partido Novo oferece aí uma alternativa interessante para as pessoas que buscam uma melhor representatividade dentro da Câmara, né? Olha, Lafayette, eu vou falar uma coisa para você. Em primeiro lugar, boa noite e obrigada, né, pelo Boa convite noite. Né? nessa live com você. Sim, É um prazer imenso. O que eu percebo é o seguinte, que o novo, ele traz possibilidades diferentes para aqueles que querem sair da posição de conforto e passar para uma posição de servidor, sabe, de colaborador da sociedade. Claro sim. que existem sempre críticas a respeito de qualquer partido, de qualquer pessoa que esteja engajada nesse novo caminho, mas o que é importante, que nós que somos do novo, ou as pessoas que estão agregando ao novo, elas entendam, primeiro de tudo, valores e princípios do partido. E aí elas percebam também que com esses instrumentos elas podem mudar as condições às quais elas reclamam e criticam, né? Então, eu entendo que o novo é o diferencial. Hoje não existe outro partido com os mesmos diferenciais, né? Na verdade, não existe outro partido que tenha a oportunidade de dar uma melhor representatividade ao cidadão do que o Partido Novo, né? Porque é o único partido que permite você sair da indignação e entrar na ação propriamente dita, porque é um partido que permite que cidadãos comuns, né, entrem no partido, se filiem ao partido e que acrescentem suas ideias, seus princípios, né, as suas propostas para fazer a mudança. E isso é uma maneira inteligente que vamos colocar assim, graças a Deus, o Amoedo teve essa ideia de criar um partido que abrisse a oportunidade para a sociedade participar, porque até então, na verdade, o que acontece? As pessoas que participavam de partidos políticos eram convidados porque traziam voto, né? Fosse lá um indivíduo conhecido no bairro, ou fosse um indivíduo que fosse um cantor que tivesse condições de agregar muitos votos para garantir sempre o bem-estar ali das lideranças partidárias, né? Então, o cara ele estava no partido, mas ele era dono do partido, né? E no Partido Novo a gente tem essa oportunidade onde isso é possível mudar, você sai dessa situação, até porque os diretores, aqueles que fazem a gestão do partido, não ocupam cargo eletivo, né? E isso permite esse descolamento entre quem pratica a política e quem exerce o controle sobre quem está praticando a política no partido, é separado no Partido Novo. Isso dá um respaldo gigantesco a título de seriedade no partido, né? Exatamente. Você falou coisas muito importantes, porque quando você começa a falar assim, o Partido Novo dá uma possibilidade para o cidadão comum, o leigo, aquele que está afastado da vida política, aquele que só lembra de política a cada 4 anos, quando tem que fazer, ou a cada 2 anos, quando tem que votar nos municípios, né, ou no Sim. Estado e na União, eles não entendem que não basta querer ser político e entrar num partido, porque os próprios partidos selecionam você pelo que você oferece para o partido e não para o cidadão, e não para o local que você vai representar. E que o novo tem um diferencial que é único, que é de deixar o cidadão comum selecionando-o e, ao mesmo tempo, preparando-o para um compromisso que é quase uma missão, vamos dizer assim. É um trabalho um tanto quanto missionário. Claro, existem pessoas que não compreendem que, por ser uma atividade de tempo integral, o político ele é remunerado, né?
Mas sim. as pessoas acham que a questão é sempre só dinheiro. Mas nós não estamos mais no tempo só do dinheiro, só da remuneração. Nós estamos no tempo do quê? Da mudança e da transformação. Não é, Lafayette? Você não fica Até, indignado com as coisas que você vê acontecendo por aí? até Como porque, assim, né? as mesmas pessoas? Até porque, assim, né? Depois do coronavírus, ficou muito mais difícil conseguir dinheiro. Mas, mas a grande chave do partido que eu vejo, assim, que a grande oportunidade é essa coisa de você criar um caminho onde você busca pessoas que são qualificadas dentro do partido ou dentro da sociedade, melhor dizendo, trazendo essas pessoas para dentro do partido e então criando um corpo robusto com capacidade para enfrentar o problema que nós temos pela frente. Porque o problema da política no Brasil é que o brasileiro foi, digamos assim, vou colocar de uma maneira um pouco, talvez até pejorativa para algumas pessoas, catequizado a acreditar que a política é só lugar de gente que não presta. E aí eu sou do bem, eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa correta, então eu não vou me meter na política. Só que aí o que acontece? As pessoas do bem, as pessoas que, né, fazem um bom trabalho, que têm uma colocação importante dentro da sociedade, que é gerar emprego, trabalhar com respeito pelo local onde trabalha, que buscam têm uma consciência do que é a sociedade, muitas vezes acabam sendo administrados por pessoas que não têm caráter nenhum, né? E aí é aquilo que o Zema colocou outro dia numa entrevista, que ele demorou muito para entender isso, né? Ele achava que na política tinham pessoas qualificadas, como ele era uma pessoa qualificada no negócio dele, selecionava pessoas qualificadas para o negócio dele, né? E aí ele achava que na política funcionaria da mesma maneira. Então, a gente meio que foi induzido durante anos a acreditar nessa falácia, né? E bom, eu não me envolvo e a coisa vai mudar. Não, a coisa não mudou, pelo contrário, nos últimos 30 anos só piorou e nós chegamos aí quase que às portas de uma Venezuela tamanho Brasil, né? O que a gente tem que despertar sempre é para a questão da nossa responsabilidade pessoal, individual. Porque desde que a gente se entende por gente, nós na nossa faixa etária, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós sempre escutamos que entrar para a política é uma coisa ruim. Nós sempre escutamos que o político entra na vida política, na administração pública, por interesses exclusivamente pessoais. Nós sempre escutamos, não sei você, mas eu sempre escutei, que é para se desconfiar de alguém que se interessa por política, porque naturalmente você questionará a índole, o caráter e a honestidade dessa pessoa. Ora, somos nós que colocamos as pessoas, né, nesses postos, e são essas pessoas que vão decidir o nosso caminho. Como que nós lidamos com as dificuldades, como selecionamos as dificuldades. Então, essa conversa aqui, ela é muito boa para a gente sempre colocar em pauta que o Partido Novo ele é diferente não porque ele não seja um partido ou porque as pessoas sejam assim milagres da natureza, mas porque existe uma intenção real, com um compromisso real que nós assinamos, nós que eu digo todos os que foram postulantes, fizeram o processo seletivo, dizendo o seguinte: eu me comprometo a. E aí você tem uma lista de compromissos que você faz e que te veda a mudança no meio do caminho, te impede de mudar para o lado do barco. Se você for para o lado do barco, você tem que sair do novo, né? Exatamente. E aí é o que eu digo muitas vezes, o ponto importante do Partido Novo, que muitas pessoas às vezes não levam em consideração, é que o Partido Novo no meu ponto de vista, né, o único partido no Brasil com princípios e valores que realmente regram esse caminho para o exercício de uma boa política, porque nenhum outro partido oferece esse tipo de ferramenta ou existe esse tipo de compromisso entre o partido e as pessoas que estão ocupando o cargo dentro daquele partido. Tanto que, muitas vezes, você vê o indivíduo comete um ato de corrupção num determinado estado, num determinado município, e aí o que acontece? Esse ato de corrupção, ele vai responder por esse ato.
em algum momento na justiça, ou aquilo vai ser enrolado ali, mas o partido não expulsa o indivíduo de dentro do partido, apesar do ato de corrupção. Né? E aí muita gente pergunta, pô, mas como é que pode um negócio desse? Em qualquer lugar do mundo, o indivíduo seria expulso do partido, ou ia responder um processo crime e estaria fora da política. Mas no Brasil, não. Por quê? Porque os partidos, né, eles também se beneficiam dessa corrupção. Então, quando você tem lá um governador que comete um ato de improbidade, ele não cometeu o ato sozinho. Junto com ele foi o secretário, o subsecretário, o adjunto, mais alguém. E aí, esse partido acabou se beneficiando. Então, esse partido faz vista grossa. E a lei vai resolver isso com ele lá, dependendo. No Partido Novo, isso não acontece, porque no primeiro instante que houver uma divergência entre o candidato, ou eventualmente o eleito, e o partido, esse indivíduo corre o risco de já sair fora logo nos primeiros desencontros ali. Né? Então, eu acho que isso é uma ferramenta muito boa e que nenhum outro partido oferece. Isso calha com aquela coisa que o Amoedo muitas vezes fala, de acabar, né, com o chamado salvador da pátria. Né? Não tem o salvador da pátria. O que tem que ter é um partido que respeite a sociedade. Porque aí, se o indivíduo vier lá como salvador ou como explorador da pátria, se ele for o salvador, ótimo, ele vai fazer o serviço dele, e enquanto ele for útil ao partido e estiver atendendo às necessidades da sociedade, ele continua. A partir do momento que ele for um explorador da pátria, ele vai embora. Não tem caminho para continuar, né? É verdade. E tem uma coisa, dentro do Novo, óbvio, cada partido ele tem uma estrutura que é mais ou menos semelhante, as estruturas são basicamente a mesma coisa, porque existem até regras eleitorais que vão exigir determinadas providências, vamos dizer assim, dos partidos. Mas o Novo, por exemplo, dentro do novo departamento, que seria o de ética, vamos dizer assim, realmente este departamento, ele recebe do próprio filiado e do cidadão os avisos, os alertas, e a conduta desse mandatário, ou deste filiado, ou deste candidato, ela está de acordo com os princípios e valores do partido, e às vezes as pessoas dizem, até julgam determinadas notícias falando sobre pessoas que podem não continuar, ou até os avisos de que a pessoa saiu do partido, porque, na verdade, quando quebra a sintonia, a afinidade nos valores, não há por que uma pessoa permanecer num lugar onde que não, o caminho não é o mesmo, os objetivos não são os mesmos, né? E uma outra coisa que você falou um pouco antes, eu ainda não comentei, do fato dos mandatários do partido, políticos eleitos hoje, eles não fazerem parte da diretoria. Não tem como, em determinados partidos aí, que o cara é presidente do partido e é o cara que tem que julgar uma questão, uma infração ética. Então, existe uma separação que é para dar segurança àqueles que acreditam nos ideais, nos objetivos partidários. É óbvio, a nossa população, os cidadãos brasileiros, estão mais do que escaldados de sofrerem decepções com os seus eleitos. Nós vivemos sofrendo decepções todo santo dia com alguns dos eleitos. E agora resolvemos que todos têm que ser empichados. Qualquer um tossiu torto, olhou para o lado, vamos empichar. Só que a questão é muito mais do que simplesmente sair limpando e excluindo. É não colocar a pessoa errada no posto. Exatamente. Porque nós precisamos aumentar o nosso compromisso com o voto, não é mesmo? Você não acha isso? Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza, e assim, eu gostaria até de completar aqui a pergunta feita, a colocação feita pelo Wellington, né? Um grande abraço aí para o Wellington também, uma boa noite. Os partidos gastam muito e gastam de maneira desnecessária, de maneira desordenada, né? Então, assim, a gente perde dinheiro naquilo que é inútil, muitas vezes. Então, só para citar um exemplo aqui, né, a gente tem em Jundiaí a questão do coronavírus, como no Brasil inteiro, né? Mas ao invés de estarmos preocupados com o melhor serviço na
na saúde, oferecer melhores condições de trabalho, vacinas não, as máscaras, o necessário para combater o problema, você vê a prefeitura muitas vezes gastando dinheiro com um carro na rua, cantando, tocando musiquinha e mandando você ficar em casa. Ora, com tanta informação que nós temos na televisão, rádio, mídia e nas redes sociais, você precisa de um veículo transitando pela rua com um microfone lá, gritando para você ficar em casa? É improdutivo. Então, assim, é um dinheiro desperdiçado sem foco, né? Porque o foco não é esse tipo de coisa. É que nem outdoor. Você passa na rua, tem lá o outdoor, um tiozinho lá de óculos, não sei o que, fique em casa. Você não precisa falar isso. Todo mundo sabe que é preciso ficar em casa, né? É o tipo da coisa que realmente contradiz o interesse da sociedade, vai de encontro ao interesse do partido, vai de encontro ao interesse daquele político que eventualmente quer se beneficiar da posição, mas não em favor da sociedade, em favor, muitas vezes, de outros interesses. Uma coisa muito importante também sobre o Partido Novo é aquela coisa de reduzir privilégios, né, que muitos outros partidos até falam isso na campanha, mas você não vê acontecendo. E no Partido Novo existe um compromisso ali, uma obrigação entre os próprios signatários, pessoas que se candidatam ao processo seletivo, e o partido. Todos têm que, né, assumir esse compromisso para redução dos gastos, redução dos privilégios. Isso é um caminho muito interessante também, né? Aliás, para qualquer pessoa que não conhece ainda o Novo, falando disso que você acaba de mencionar, o site do Novo tem lá estatuto, princípios, tem todos os aspectos, os valores, tem todos os aspectos que são importantes para um primeiro conhecimento da população, do cidadão. O problema do cidadão hoje, na minha opinião, Lafayette, é que o cidadão sai apedrejando, sai julgando. Então, por exemplo, nós falamos aqui agora há pouco que o Amoedo fundou o partido. Eu sou admiradora do Amoedo. Sim. Ele fez um trabalho junto com outras pessoas, ele não fez sozinho, ele foi um idealista, Sim. idealista, só que ele não faz parte mais da diretoria do partido, certo? Ele está numa fundação. Sim. Ele tem pontos de vista dele como filiado do partido. Aí tem gente que não gosta, e obviamente nós não somos obrigados a gostar de tudo que você fala, do que eu falo, do que o Amoedo fala, qualquer um. O que nós temos que fazer com esse conteúdo? Entender qual é o objetivo do partido, e não colocar cara no partido, que esse é o grande problema nosso. Nós colocamos uma cara, um dono de partido, e nós, do Novo, temos obrigação de quebrar, não com o vínculo com qualquer um que trabalha pelo desenvolvimento dessa ideia que a gente ama tanto, mas colocar a ideia de que não existe dono no Novo. O Novo não é um partido com propriedade. Sim. Ele é de todos nós. E é isso que a gente precisa. Para que funcione em todos os lugares, inclusive em Jundiaí, nós precisamos colocar essa ideia. Conheça os ideais do Novo, conheça quais são os objetivos, os princípios, os valores do partido. O que é que um candidato, um pré-candidato, um futuro eleito do Novo, como vereador ou prefeito, como já temos deputados estaduais e federais, e até governadores e tal, o que eles podem oferecer? E qual é o posicionamento? O posicionamento dessas pessoas será o posicionamento dos princípios e valores do Novo, e não de ninguém, não de um nome. Até porque, né, uma coisa interessante, quando a gente fala sobre isso, nós temos que lembrar assim, o Amoedo hoje é uma pessoa, é um ícone dentro do partido, porque é um dos fundadores, foi candidato a presidente e tudo mais, mas para você resgatar valores de uma sociedade, você não pode resgatar um único indivíduo, porque nem todos os valores estão naquele indivíduo. Você tem aí, por exemplo, o Zema em Minas, está fazendo um trabalho excelente. No entanto, o Zema tem ali alguma divergência de opinião em relação ao Amoedo, em relação ao seu próprio posicionamento dentro da política. Mas quando você olha o bojo, vamos colocar assim, no todo, né, existe uma agremiação muito grande, porque você traz valores preponderantes e importantes para a sociedade
pelas colocações do Amoedo, mas também pelas colocações feitas pelo Zema, pelos nossos deputados em Brasília, né, pela Janaína em São Paulo. Então, assim, você tem várias pessoas trabalhando para agregar valor, né? É aquela coisa de você fazer o bolo e colocar o fermento, mas também colocar ali, né, a sua frutinha, aquela coisinha que vai dar um diferencial. E isso é importante, né? Porque o brasileiro, de certa maneira, a gente olhava para a política de uma maneira muito simplória, muito primária, vamos colocar assim, né? Ah, o meu partido é o PSDB porque eu gosto do Fernando Henrique. Ele é bom, ele tem uma responsabilidade e tal. Ah, eu gosto do partido do Lula, por exemplo, porque o Lula é isso, é aquilo, e representa naquele ponto. Mas você entendeu certinho o que eu estava querendo dizer. É isso aí. As pessoas confundem, porque o partido não é o Lula e também não é o PSDB, do mesmo jeito que o Partido Novo não é o Amoedo. Né? O partido ele tem que trazer no seu contexto, um partido a gente toma como partido assim, o que é um partido? É a soma de valores, de princípios, de ideias que venham a contribuir para a melhoria da cidade, da sociedade. Se esses valores, esses princípios são de direita ou são de esquerda, vai depender de cada um. Mas esses valores é que fazem o partido. Hoje nós temos no Brasil 30 e tantos partidos. E quais valores eles têm? Né? Esse é o grande... Eu aceito qualquer coisa, né? Então é isso. O Partido Novo tem essa coisa boa que é de olhar para o futuro. A gente tem um caminho de longo prazo que está se desenhando. Começamos lá pequenininho, com a Janaína em São Paulo, ali, uma vereadora, um pouquinho no Rio, depois vieram os deputados em Brasília, agora nós vamos ter a oportunidade de novos vereadores, quem sabe novas cidades, e vamos crescendo, né? Exatamente. Aliás, falando em cidades, é bom a gente comentar qual é o papel do vereador de verdade, né, Lafayette? Porque vamos falar honestamente, as pessoas olham o papel do vereador como sendo um cara a quem você pede para fazer alguma coisa que, na verdade, é alçada do executivo e não do legislativo. Então, você não quer contar um pouquinho para quem está nos assistindo o que faz o vereador? Bom, é duro falar sobre isso, porque você tem que botar o dedo na ferida, né? Mas o trabalho do vereador, basicamente, assim, o grande trabalho do vereador é a fiscalização. O grande problema é o que acontece. Hoje você tem, na maioria das câmaras de vereadores, você tem ali um puxadinho do executivo, ou seja, uma troca de favores, né, entre uma liderança, ou seja, quem ganhou a eleição, e aqueles que deveriam fazer a oposição, que deveriam fazer a fiscalização. E nessa troca de favores, muitas vezes, quem perde é a própria sociedade, porque o que acontece? O vereador sabe que existe um problema, ele reconhece que existe um problema, mas ele não vai lá denunciar, porque aquilo vai bater contra os seus próprios interesses. Se ele fizer uma denúncia ou se ele apresentar ali uma determinada ação, o que vai acontecer? Esse prefeito ou, eventualmente, o executivo vai virar para ele e falar, bom, a partir de agora não atendo mais às suas demandas. Você se tornou persona non grata. Né? E aí você quebra com toda a hegemonia do grupo. No entanto, isso é de fundamental importância, porque, assim, muitas pessoas olham para a política, eu vou entrar na política, e aí você vê aqueles políticos todos ali e tal, e tudo amigo de todo mundo, né? Enquanto o Lula, por exemplo, não tinha ganho a presidência, ele metia o pau no Collor, metia o pau no Sarney, metia o pau no Maluf. Quando ele chegou lá, virou amigo de todo mundo. Então, assim, não é isso a política. A política é justamente o contrário, é você chegar, mostrar o que veio e trazer ideias, acrescentar. Se tiver que denunciar, se tiver que fiscalizar, fazer a fiscalização. E, exatamente, mostrar para a sociedade o que você está fazendo. Porque esse é o trabalho do político. O trabalho do político não é ir lá para fazer amizade, para ter amiguinhos. Amiguinhos você tem na tua casa, com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Na política é lugar para, muitas vezes, estar brigando realmente. Porque o importante, né, é você fazer o trabalho com respeito à sociedade. A sociedade é o teu patrão, a sociedade é quem paga o seu salário, a sociedade é quem colocou você lá para atender as demandas da sociedade, não o prefeito ou o governador ou quem quer que seja. Né? Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa sempre lembrar. Né? Você sabe que eu sou advogada, né? Então, quantas vezes nós sentamos numa mesa de audiência
advogados que têm um relacionamento amigável, obviamente, educado, sentam em lados opostos da mesa de uma audiência ou peticionam em lados opostos numa ação, e eles têm que ser contundentes, eles têm que ser firmes, eles têm que lutar pelo direito daquilo que ele está na posição de defender. O fato de ser contundente, o fato de ser firme, o fato de ser exigente em algum direito, em alguma obrigação do outro, um direito do seu, não quer dizer que tem que sair matando o advogado da parte contrária, certo? Não. Política é a mesma coisa, a gente não precisa sair desrespeitando, mas tem que sair exigindo, sim, porque existem momentos que são de exigência. Nem todo mundo faz as coisas como deve ser feita. Na semana passada, alguém comenta assim, mas e quando um vereador fala de fiscalizar, porque é a prioridade do Novo, a fiscalização, e a gente pode até explicar por que é fiscalização e não legislação só, né? Sim. A pessoa diz assim, mas e se o prefeito do seu partido for eleito, como você vai fiscalizar? Veja, nós, o Novo, vamos dizer assim, ele vai fiscalizar sim, porque é interesse do Novo que o seu vereador, que o seu prefeito, que o seu deputado ou o seu presidente, que for do mesmo partido, que um fiscalize o outro, porque são poderes diferentes. Existe uma confusão de poderes atualmente, né? As pessoas não estão sabendo muito bem os seus lugares, mas se você fiscaliza o executivo e o seu papel é fiscalizar, você que eu digo o legislativo, sim, haveria. O serviço do executivo será melhor feito. E o executivo quer fazer um melhor serviço. Então, fiscalizar não é quebrar pau, não é ter que fazer conchavo para dizer, não vou prejudicar o coitadinho que está no outro lado da mesa. Não, olha, é porque é correto. Eu vou te falar uma coisa. Eu li um livro há um tempo atrás, e eu gosto muito de ler, por exemplo, a biografia de alguns políticos, né? E tem uma passagem do Abraham Lincoln em que ele diz exatamente isso. O trabalho do político não é fazer acordos. O trabalho do político é ir ao debate com o seu opositor, usar o seu melhor argumento para contrapor a visão ou a posição do seu opositor e mostrar, através desses argumentos, que ele foi convencido, ou que ele está sendo convencido, ou que ele tem que ser convencido, e que aquilo que ele está propondo não é a melhor solução. Então, assim, o enriquecimento do debate político é fundamental para que você tenha política de qualidade. Hoje nós temos uma política muito pobre justamente por isso, porque não existe debate, não existe o contraponto, né? Existe aquela coisa, vamos colocar, agora está muito na moda dizer isso, a oposição fake, né? Então, existe a mídia fake, a notícia fake, mas existe a oposição fake também, porque até hoje, muitas vezes nós olhamos para esses partidos todos, são todos cooptados entre eles, não existe uma oposição de verdade, né? Então, assim, há um jogo de interesses muito que vai além do interesse do cidadão. E o Partido Novo, como você disse, é exatamente isso. Quer dizer, você tem ali uma estrutura onde a administração, a gestão do partido é separada de quem está fazendo o seu mandato, e aí, assim, se esse indivíduo não faz a fiscalização como deve ser feita, digamos que fosse esse o caso, ele não faz o trabalho como tem que ser feito porque ele não está fiscalizando a prefeitura, ou o governo, ou o que seja. Evidentemente, o próprio eleitor do Partido Novo vai se levantar contra ele e a carreira dele acaba meio que desaparecendo. E o próprio partido em si também vai acabar fazendo essa distinção. E aí o indivíduo perde esse seu, digamos assim, não vou dizer que ele perde o seu mandato, vai depender muito do que ele vai fazer, mas assim, o caminhar do mandato de quem é eleito pelo Partido Novo vai muito dentro dessas regras. Você não tem muito como fugir. Se o povo fugir, ele corre o risco de perder o mandato, de ser expulso, ou de sofrer alguma sanção. Acho que essa ferramenta que o Partido Novo criou seria ótimo se todos os partidos criassem da mesma maneira. O problema é que, você sabe, né? Quem cria partido no Brasil não cria partido para melhorar a sociedade, né?
Eu preciso tomar cuidado, não posso falar essas coisas assim, porque senão não pode botar nomes, né? E outra coisa, né, que a gente tem que considerar nesse contexto que você acaba de comentar. O Partido Novo, ele tem filiados, certo? Todo partido tem seus filiados lá. Mas o filiado do Novo é um contribuinte do Novo, financeiro, certo? E aí, se eu compro um serviço, eu quero um serviço de qualidade. Se eu entro no Novo, me filio ao Novo, e porque eu conheço os princípios, os valores, li o estatuto, disse, puxa, legal, isso aí é o que eu quero seguir, eu quero defender essa bandeira, eu quero agregar a esse contexto. E aí, de repente, você chega lá no meio do caminho e começa a ver a coisa não sendo bem aquela que você conheceu. O que você faz? O que eu faço? Corto a filiação. Agora, se por um equívoco, uma interpretação de ok, normal, muita gente sai dos partidos, né? Agora, se eu saio sozinha, é uma coisa. Se existe um desvio de finalidade daquela ideia que você disse, essa é a correta, sai uma debandada de gente do partido. Então, o Novo tem uma garantia de continuar na sua linha filosófica, no seu pensamento político, que é ele existe para aquela ideia ou ele vai deixar necessariamente de existir. Porque não haverá quem o sustente. Não utilizamos dinheiro público. Não tem quem paga essa conta, né? Não é o povo. Esse é outro ponto muito importante, porque quando você olha, por exemplo, para os partidos que utilizam do dinheiro público, do fundo eleitoral, enfim, é uma vergonha quando você olha os bilhões que se gasta para isso. Então, esse ano nós temos aí, só para exemplificar, o problema da Covid, né? E você vai tirar bilhões do governo para o quê? Bancar campanha eleitoral. Ora, é nonsense, né? É uma falta de sentido, não tem nem pé nem cabeça uma coisa dessa. Então, assim, isso é um ponto muito importante do Partido Novo, porque, assim, você consegue, através desse trabalho proposto pelo partido, resgatar a verdadeira democracia. Porque no mundo inteiro, a democracia ela é feita pelos indivíduos que acreditam no partido, ou seja, o de oposição, ou o que seja, eles vão estar ali na arena se degladiando para poder agradar ao cidadão, para poder trazer resultado, mas esse partido, ele não é um beneficiado do fato de ser partido, porque o partido, ele existe justamente com qual finalidade? O de mudar a sociedade, de construir alguma coisa. Se ele deixa de ter a finalidade de construir para ser subserviente ao dinheiro que vem do próprio erário, ele perdeu a sua finalidade como partido. Né? Começa por aí. Né? Porque a partir do momento que você compra, que você pegar um crítico de televisão, o cara é um crítico. Tá bom, o cara está criticando o meu canal de televisão, ou tá bom, eu contrato ele. Isso aconteceu alguns anos atrás num canal de televisão muito importante, né? Que ele contratou um crítico que tinha um jornalzinho aqui em São Paulo, que era um jornalzinho ali muito ácido. Esse cidadão foi enviado para Nova York, de lá ele fazia as críticas no mundo todo, mas não fazia mais críticas sobre o canal de televisão ou sobre aquele que pagava o seu salário. Né? É exatamente o que acontece com o partido. Quando ele começa a ganhar dinheiro do Estado, ele deixa de ser crítico a esse Estado. E aí o Estado não melhora, é onde ele se corrompe. Uma outra coisa muito importante, que o Paulo, inclusive, colocou aqui numa pergunta, numa colocação dele, é sobre o portal da transparência. O Paulo fala sobre o portal da transparência, que apesar de existir o portal da transparência, isso é uma coisa importante de ser lembrada, ele não é tão transparente assim. Né? Não. Você encontrar informações dentro do portal da transparência, você tem que perder horas ali e você não encontra, muitas vezes, você tem que fazer lá a sua cartinha, o seu requerimento, para enviar para que eles respondam para você. Né? Então, existe aquilo que a gente estava falando, existe muita coisa do Estado fake, onde ele, Estado, não cumpre com o seu papel. Né? Então, por isso que é muito comum você ver lá o secretário de saúde, de educação, do transporte, ou seja lá quem for, né? Eu estou generalizando aqui, mas na maioria das vezes o que você vê é aquele discurso blá, 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 vazio, né? Sem nenhuma resposta efetiva para aquilo que é o problema realmente.
Né? Ó, temos um problema, nós vamos resolver assim ou vamos resolver assado. Não, ele não tem essa resposta. Ele vai ali embromando no famoso embromation. E a sociedade está cansada disso, né? Uma coisa interessante, assim, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a vereança de Jundiaí mesmo, né, para a gente dar uma pincelada. Não vamos nos estender, porque faremos outras lives, né? Você vai fazer, você já tem agendado aí. A gente lembrar que, normalmente, os partidos querem a filiação. E o Novo, apesar de querer o seu filiado, ele é a favor de candidaturas sem partido, você simplesmente avulsas. Então, qual é o partido que quer que você não seja afiliado para ele e vá ser candidato? As candidaturas avulsas é uma coisa que o Novo entende que são corretas. Então, eu acho que quem começa a acompanhar um pouquinho o Novo, dar essa oportunidade ao Novo de mostrar aquilo a que veio para fazer. Poxa, eu me filiei em 2018, em fevereiro, estava com mais ou menos uns 16 mil filiados na época. Hoje tem quantos? 50 mil? Aproximadamente? Já passamos até isso. Dando essa chance ao partido, elas têm conhecido perspectivas que você não... E transparentes, né? Essa é a melhor parte, mais transparentes do que a gente encontra por aí. E com relação à nossa cidade, vamos falar a verdade, né? Apesar de nossa cidade ser uma das melhores cidades do Brasil, uma das melhores cidades do estado, dá para melhorar, não dá para melhorar? Muito, muito. Eu vou dizer uma coisa para você. Outro dia eu estava fazendo uma live ali com o Ednei, que é o pré-candidato a prefeito, e uma coisa muito importante que ele salientou é assim, a cidade de Jundiaí é muito rica. Nós temos que lembrar que nós somos a 6ª em arrecadação no estado de São Paulo. Né? Então, assim, não é pouco dinheiro. Agora, uma cidade com 400 mil habitantes, nós estamos num eixo econômico importante, que é Campinas, São Paulo, e aí você fala, é a 6ª em arrecadação, ou seja, nós arrecadamos muito dinheiro. Como é que essa cidade tem problemas, por exemplo, como falta de água na região do Varjão? Que é ali o vetor oeste. Como é que nós temos 4 favelas, como é o caso da região do Varjão, do São Camilo, do Tamoio, né, lá de Voturucaia, são regiões que estão praticamente abandonadas, e você fala assim, mas nós temos dinheiro, aonde vai esse dinheiro? A FUMAS, que é o departamento responsável pela urbanização, ou no caso aí, de criar moradias populares, custa por ano 30 milhões de reais, só para manter aquele departamento. Ora, alguma coisa está muito errada, porque não é possível que se gaste tanto dinheiro com essas coisas e não se tenha resultado. Nós estamos gastando uma fortuna, mas cadê o resultado? Né? Então, assim, é aquilo que a gente muitas vezes fala como cidadão, e aí a coisa da indignação. Né? E você falar, olha, se gasta dinheiro, se tem o dinheiro, mas não existe o resultado, porque o dinheiro vai na manutenção do sistema. Né? Nós precisamos de um sistema mais enxuto, né? Nós precisamos de um sistema onde privilégios sejam cortados, onde a máquina pública seja gerida pela capacidade, pela qualidade do serviço, pela meritocracia das pessoas que estão ali dentro, e não pelo conchavismo, né? O conchavismo é aquilo que destruiu esse país nos últimos 30 anos, e eu acho que isso está evidente para todo mundo. E o Partido Novo vem com essa visão realmente de reestruturar o Estado. Muita gente fala, mas vocês são a favor de um Estado mínimo no caso de uma pandemia, isso é negativo. Não, Estado mínimo não é Estado fraco, é claro. E Estado forte não é Estado gigante. Estado forte é Estado eficiente, competente e rápido, dinâmico para resolver os problemas. E para isso ele precisa ser eficiente, ele precisa ter competência. Não adianta você ter um Estado agigantado e ele não ter essa eficiência. É isso que as pessoas muitas vezes precisam entender. As pessoas confundem Estado grande com Estado forte. E tem gente que vende essa ideia. Recentemente, eu não vou citar nomes, mas as pessoas que acompanham a política sabem, uma pessoa aí de um partido de esquerda fez um comentário infeliz, dizendo que, em outras palavras, o objetivo final era dizer que quem pode suprir a nossa vida é somente o Estado. Eu quero ser independente, eu quero ser capaz de me sustentar, eu não quero precisar receber o tempo todo migalhas e esmolas do Estado
inchado, que vai me dar um mínimo para inchar os setores, a administração pública ou, às vezes, até o próprio bolso, né? Uma coisa importante disso tudo que você falou sobre alguns problemas da cidade que são realmente importantes de serem analisados e pensados para uma gestão futura, que não se resolve tudo, né, numa gestão só. Então, a gente tem que pensar já no que tem que ser feito para Jundiaí. É o seguinte, existe legislação federal, legislação estadual. Hoje, 25 de maio, é uma legislação estadual que antecipou um feriado estadual, certo? Então, a legislação estadual impacta no município e existe a legislação do executivo municipal. Então, quando nós falamos que o novo tem como um papel importante, sim, para o vereador, a legislação da cidade, ele está falando de um papel do vereador. Mas quando ele fala que o maior papel do vereador, do novo, é fiscalização, é para dizer, escute, senhor prefeito, senhor executivo, por que lá no Varjão, por que tem determinada condição negativa, prejudicial, por que o dinheiro não chegou lá? Fiscalização é isso, é o vereador ser a ponte entre o questionamento do cidadão e o próprio executivo, porque o nome do executivo já falou, executa. Quem tem dinheiro não é o vereador. Quem tem carta, faca e queijo na mão para realizar, não é o vereador. Não é o vereador que vai fazer ponte, não é o vereador que vai levar a água, a luz, que vai fazer as mudanças materiais, físicas da cidade, do município. Ele vai chegar para o prefeito e para os que trabalham com o prefeito dos departamentos adequados e dizer, escuta, onde está indo o dinheiro que foi designado para fazer isso? Por que não está sendo feito isso? Então, hoje, a cultura do novo é uma cultura muito fiscalizatória e muito mais no município até do que em outros setores, de outras alçadas, porque é óbvio que o estadual, o federal, vão ter que fiscalizar o executivo também, mas eles legislam tudo, quase tudo. No município, a coisa muda um pouquinho. Então, a gente tem que sair dessa ignorância forçada que nos foi imposta de ficar pedindo realizações aos vereadores que são da alçada do executivo. Nós temos que estudar o que é que o vereador tem que fazer. E a cidade tem muito potencial para a fiscalização e para a realização, sim. Por isso a gente tem que trabalhar, não é verdade? É verdade. Você tem toda a razão nesse ponto. E eu vou te dizer uma outra coisa. O que muita gente não entende, ou que assim, fica subentendido, é que o vereador tem o poder de legislar. Ele tem o poder de legislar, mas esse poder ele é limitado, ele não abrange tudo o que muita gente pensa. E aí as pessoas pensam, mas você vai lá na Câmara de Vereadores, os caras ficam fazendo só moção. É moção daqui, moção dali, ou então homenagem para fulano, para ciclano, e não produzem o resultado que precisam. Ora, a legislação, ela tem as suas limitações, mas se não houvesse, né, como é que eu posso dizer, essa troca-troca de favores que existe entre o executivo e o legislativo, a coisa seria saudável. Então, assim, por que não existe eficiência no trabalho da vereança hoje na grande maioria das cidades do Brasil? Justamente por causa disso, porque essa cooptação do vereador por parte do executivo é que impede essa mudança. Agora, a partir do Partido Novo, desse processo em que o partido não tem a obrigação de ser condescendente com o vereador, não tem a obrigação de ser servil ao vereador, não, ao prefeito, não tem a obrigação de ser servil ao executivo, isso muda completamente o cenário. Traz a oportunidade para quem exerce a vereança fazer uma vereança independente, combativa e trazer o resultado que a sociedade precisa. Eu acho que o Partido Novo, nesse ponto, vai dar muito, mas muito, vai trazer muitos créditos para aqueles que decidirem enfrentar problemas da cidade.
Porque, assim, problemas em todos os lugares existem. Agora, se você tem projetos, ideias, você pode sentar com o executivo, apresentar, fazer ideias para resolver esses problemas. O problema é que, assim, como hoje está todo mundo, né, amiguinho de todo mundo, ninguém faz nada como deveria ser feito. E a sociedade é que vai perdendo. Agora, eu percebo que, assim, não só em Jundiaí, mas em boa parte do Brasil, a sociedade está acordando. As pessoas estão entendendo o que é que realmente aconteceu com a política no Brasil. Né? Começou lá, depois ali do Sarney, com Collor, enfim, e a coisa foi, né, abrangendo todo o país, essa coisa de partidos políticos amiguinhos. Né? E, no final, esses partidos políticos que faziam oposição de mentirinha, né, se tornaram amigos dos partidos maiores e todo mundo foi ganhando dinheiro e a sociedade está aí abandonada. Isso, o maior exemplo disso, como a gente estava falando de favelas, é o fato de você olhar a situação das comunidades, não só em Jundiaí, mas em São Paulo, Guarulhos, Diadema, Osasco, que são cidades satélites de São Paulo, né? E você vê, principalmente Osasco e Guarulhos, ou até mesmo no ABC, a quantidade de comunidades que proliferaram nos anos 80 para cá é muito maior do que a quantidade de favelas ou comunidades que proliferaram antes desse período. Né? Por que isso aconteceu? Porque, assim, não houve mais a preocupação de se criar um zoneamento. As pessoas invadiam as áreas, a prefeitura deixava, depois ia lá, regularizava, passava a cobrar IPTU. Né? Você olha a situação do Rio de Janeiro hoje, é uma calamidade. Quer dizer, existem, na cidade do Rio de Janeiro, segundo levantamentos que eu tive vendo aqui recentemente, cerca de 36%, quase 40% da população do Rio de Janeiro vive em comunidades. Quer dizer, você tem uma cidade que quase metade da população inteira vive em comunidade, como é que pode um negócio desse? E aí, do outro lado, você tem milionários vivendo, né, num lugar bacana. Não dá para ser assim. Né? A gente precisa começar a abordar esses problemas para resolver, porque essas pessoas vão ficar aí, os problemas vão continuar, o político vai embora, o partido desaparece, ele muda de nome, mas os problemas continuam. Então, isso é que precisa ser resolvido. Olhar para a sociedade com responsabilidade, com critério, e trazer soluções. E você falou uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar. Você disse, o político vai embora. Ele vai embora fazendo carreira. Às vezes ele vai embora, ele fica fazendo um mandato atrás do outro, o povo continua votando na mesma pessoa que às vezes não está produzindo, talvez até tenha produzido em algum momento, mas não está produzindo, e a pessoa faz carreira, vira profissão. E o Novo não permite. Ou seja, se você, qualquer pessoa que queira se candidatar para o Novo, assim, o seu compromisso de só ter um mandato de repetição. Ou seja, uma eleição. Se ele quiser fazer continuidade da carreira política, do trabalho político, do serviço público, de trabalhar para o povo na política, ele tem que se candidatar para outra função. E isso, qual é o objetivo? É fazer com que não exista um conchavo eterno, que você fique lá com a sua cadeira quentinha o tempo todo, trazendo todo aquele conhecimento da forma de fazer parceria, vamos dizer assim. Eu estou tentando ser delicada, sabe, nos meus termos aqui, porque, na verdade, esses conchavos que a gente sabe que existem muito, eles acontecem por quê? Porque o cara é eleito e nunca mais sai daquilo, e aí ele começa a entender como é que a máquina funciona para o benefício próprio e do outro, e às vezes ele acaba caindo nas tentações do sistema. Então, o fato de você não poder passar, se não 2 mandatos no mesmo cargo, ajuda com que você tenha que construir carreira, entre aspas, a palavra carreira, em outras áreas. Então, você não consegue ter tempo para ficar lá só para o próprio benefício. Você tem que trabalhar. A vantagem que eu vejo nessa proposta do Novo, e aí, mais uma vez, pensando na sociedade, você meio que obriga, através desse processo, o candidato ou, eventualmente, o político que quiser se engajar nesse caminho, a fazer um upgrade da carreira dele. Ele não pode começar como trainee e ficar a vida inteira como trainee. Ele tem que fazer um upgrade.
né? Então, ele pode começar como vereador, depois virar prefeito, ou virar um senador, ou um deputado, mas uma hora ele vai ter que chegar no topo, enfim, se ele for muito bom, né? Então, se ele for muito bom, for muito competente, ele ainda tem um percurso a seguir. fazer. Mas a gente vê hoje na política, que o cara entra lá, ele foi vereador, foi prefeito, foi senador, daqui a pouco ele volta de novo para ser vereador, põe lá um suplente e ele fica como presidente do partido. E aí ninguém mais tira o cara de lá. Né? Você tem aí exemplos famosos no Brasil, né? Você tem a última vez que nós tivemos um caso desse, foi a questão do Aécio Neves aí no PSDB, né? Quando teve a coisa lá do Temer, quando a JBS saiu ali aquele áudio que ele precisava de dinheiro para pagar advogado, aquela coisa toda, né? E nós temos a história do Paulo Maluf, que também ficou anos, né, como presidente de um partido, né, e sem ocupar nenhum cargo eletivo, e ali ele ficou, enfim. Então, isso é uma coisa que acaba inibindo esse tipo de política que é nociva para a sociedade, né? Exatamente. E eu achando que nós íamos falar pouco, hein, Laerte? Eu e você juntos somos duas matracas falando muito. Tem a língua muito comprida, meu. Eu preciso encurtar minha língua. Você tem mais alguma coisa que você acredite que deva ser falado agora? Porque eu sei que você fará outras lives aí, certamente eu também, a respeito desses assuntos, mas a gente tem que deixar um pouquinho o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, não sofrer tudo de uma vez só, né? Na verdade, assim, nós vamos fazer outras lives, vamos falar aí do crescimento do Partido Novo, como você colocou aí, a gente já passa dos 50 mil filiados, o partido vem se mostrando muito coerente com aquilo que ele apresentou desde o começo. Poderíamos falar também sobre o Romeu Zema, numa próxima oportunidade, que tem feito um trabalho excepcional, né? É um exemplo como gestor, como administrador. Vamos essa palavra gestor aqui precisa prestar bem atenção, né? Vamos colocar a coisa de maneira correta. Mas eu achei que foi muito boa a nossa live, a gente deu aí um feedback bacana para quem assistiu, e eu acho que é importante você mostrar aquilo que você se propõe a fazer como uma pré-candidata para a gente. Os assuntos, né? Vamos deixar a coisa bem sucinta aqui. Porque, na verdade, é isso, é o que a gente quer mudar esse país e dar trabalho. É verdade. E você não quer dizer quando serão suas outras lives? Você já tem agendado, não tem? De repente aí. Eu tenho agendado para amanhã e quarta-feira. Eu ainda não tenho agendado os horários direitinho, porque eu ainda não consegui fechar a agenda com esse pessoal. Porque eu estou com a agenda um pouco livre, mas tem gente que não está. Então, a gente precisa agendar direitinho. Então. É isso, vamos fazendo. Eu acho que até o final da semana, hoje é segunda-feira, terça, quarta, acredito que até quinta-feira deverão ter aí mais 3 lives. Então, que bom. A gente vai a você também assistir. Se eu aparecer, eu dou um oi para você, porque a agenda está mais ou menos ocupada por aqui também. Tá certo, é assim mesmo. Muito bem, Vânia. De você ter me chamado para participar desse bate-papo aqui contigo. Te desejo sucesso no seu processo seletivo, que eu sei que está quase terminando. Daqui a pouco nós teremos boas notícias, tenho certeza, e que nós, assim como membros, como filiados do Novo, tenhamos sempre essa responsabilidade de trazer para o cidadão que estiver interessado em conhecer o que o partido realmente é, para a gente acabar com esses misticismos, com esses fake news, que muitas vezes retornam até de 2018, de quando o Amoedo foi candidato, porque a gente tem essa questão, porque nós conhecemos o lado de dentro, nós conhecemos as pessoas que estão trabalhando para que o Novo, e especificamente Jundiaí, se transforme num partido forte com fortes atitudes de mudança. Então, eu te parabenizo, né, pelo seu esforço e te desejo bastante sucesso e tenho certeza que daqui a um tempo a gente vem contar para os seus ouvintes, para os nossos amigos que estão online aí, uma boa notícia. Não é verdade, Lafayette?
Se Deus quiser, amém. Eu é que agradeço você, Vânia, pela sua disposição, pela sua iniciativa aí de me dar aí um tempinho na sua agenda, porque eu sei como é que é corrido, quanto é importante, e eu sei que todos nós temos uma vida particular também para tomar conta, né? Enfim, todo mundo tem os seus afazeres. Mas quero agradecer você, assim, muito, porque realmente é importante para a gente poder somar e trazer conhecimento para as pessoas e para eles entenderem o que o Partido Novo realmente quer construir. Se tudo der certo, nós vamos poder sair aí à frente e criar aí uma nova política, um novo país, que é isso que a gente realmente precisa. O Jundiaí já está fazendo, já está levando essa nova política e essa nova forma de pensar pela cidade, né? Estamos juntos, na verdade, amigão? Estamos juntos, vamos em frente. Tá bom. Eu não estava participando, não consegui acessar nesse programinha que a gente está usando para falar aqui no Face, mas eu deixo o meu abraço, né? Quem não me conhece, eu já vou me apresentar, posso? Claro, por favor. De novo do Lafayette Godoy. Um grande abraço para vocês e muito obrigada pela oportunidade, Lafayette. Um grande abraço para você também, Vânia. Uma boa noite, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma live. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu prometo que respondo. Não posso dizer que responderei de imediato, mas procurarei responder a todas as perguntas. A todos vocês, meu muito obrigado e uma boa noite a todos.